Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando mais um culto da Nova Aliança Digital. É isso mesmo. Agora nós somos também uma igreja digital. Você pode participar conosco nos nossos cultos presenciais, lá na Rodovia da Uva, número 1041, em Colombo, região metropolitana de Curitiba, ou você pode participar conosco dos nossos cultos aqui na Nova Aliança Digital. O nosso endereço é Facebook, Nova Aliança Colombo, e nosso YouTube, Nova Aliança Colombo. A qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar que você estiver, você pode participar conosco, você pode adorar e celebrar ao nome do Senhor Jesus. Mais um pedido eu quero fazer para você. Se você está gostando do nosso formato de uma igreja digital, compartilha isso. Compartilha nas redes sociais, pega o link aqui deste culto, envia para os seus amigos, os seus contatos, os grupos do WhatsApp. Vamos propagar o Evangelho de Cristo. Muitas pessoas propagam tantas desgraças, tantas coisas ruins, tantas coisas que levam o povo ao pecado. Vamos compartilhar e propagar o Evangelho do Senhor Jesus através do nosso culto, através desse tempo digital que podemos estar juntos. Amados, uma coisa é importante nós entendemos, Eduardo, quando nós estamos na casa do Senhor. Fundamental. Toda vez que nós entramos na casa de Deus, Márcia, Deus fala com a gente. Amém, queridos? Amém, queridos? Algumas situações Deus confirma palavras que Ele já liberou. Outras situações Deus nos confronta. Outras Ele nos instrui. Mas eu posso dizer, Bruno, sem sombra de dúvidas, que um dos principais pontos ou uma das principais formas que Deus fala aos nossos corações é de confronto para a mudança. Toda palavra, Gabi, quando nós ouvimos, ela vai nos trazer direções de mudança. Quem aqui já foi instruído por Deus aqui nessa igreja para tomar posições de mudança? Levanta sua mão, quero ver. O problema então não está na palavra. A palavra ela tem sido liberada, Clay, e Deus ele tem nos dirigido. O problema, Emerson, é que muitas vezes, Adriano, nós ouvimos o que Deus tem falado, nós entendemos que Deus está nos posicionando, entendemos uma direção, entendemos um confronto de Deus, Brasil. Sabemos que o que estamos fazendo é errado, ou sabemos que o que não estamos fazendo não está nos permitindo acessar. Quem está me entendendo, diga amém. Sabemos que nós estamos passando, talvez, tomando decisões erradas, mas nós não mudamos. De nada adianta você estar aqui todas as quartas, todos os domingos, ser confrontado, ser instruído, ser dirigido e você continuar vivendo a mesma coisa. De nada adianta, Denise, nós chegarmos, alguém chegar e falar, rapaz, você está errado. Você falar assim, eu reconheço, mas você continuar cometendo os mesmos erros, porque você vai continuar vivendo as mesmas consequências, os mesmos resultados das suas decisões. E talvez, Luciano, um dos pontos que mais tem pego na vida de muitas pessoas dentro das igrejas é porque, Márcia, elas ficam procrastinando a sua mudança, procrastinando sua posição. Elas não entendem as necessidades que elas têm de serem dirigidas e conduzidas para um novo tempo. Por exemplo, eu lembro que um período da igreja, quando a gente veio de uma outra estrutura ministerial, assim, Mike, nós ungíamos, Cris Veiga, a mão dos ofertantes. Um exemplo simples. As pessoas, vinham, quem lembra dessa época? Então a pessoa vinha trazer seu dízimo, a sua oferta, e a gente ungia as mãos deles. Aí um dia eu estou lendo as escrituras, e me chama a atenção sobre óleo de unção e unção com óleo. Eu falei, vem cá. A Bíblia só diz que a gente deve derramar o óleo sobre a cabeça daquele que vai ser ungido para uma posição, uma função ministerial, ou para os enfermos. Então, toda vez que o cara vem para frente, a gente unge ele, ou a gente está dando para ele uma posição ministerial, ou a gente está dizendo para ele ser curado, mas não é esse o propósito. Eu falei, uau, estamos fazendo errado e faz tempo. O que eu fiz? Isso foi tipo, domingo de manhã Deus falou comigo. No domingo à noite eu já mudei totalmente, o povo ficou tudo meio perdido, quem recolhia as ofertas, tudo meio perdido, a equipe ministerial, e aí pastor, eu falei, mais nada, nem avisei, só paramos. Por quê? Porque a palavra me confrontou a uma posição de mudança, uma coisa simples, eu sei que é, mas eu não esperei um mês, eu não fiz uma reunião, eu não fiz uma ata, simplesmente posicionei. E quando eu estava orando aqui, amados, agora, na mensagem aqui, para a gente poder ouvir a palavra de Deus, foi exatamente essa percepção que eu tive no meu espírito, que Deus tem falado, Lorena, Deus tem ministrado, Deus tem confrontado, Deus tem instruído. E tem muita gente que já sabe onde errou, já sabe o que fez, já sabe onde estão suas falhas, já sabe onde estão suas brechas, mas o problema é que não muda.
E aí ele fica reclamando, Gesiel, por quê? Por que o negócio está assim? Por que Deus não me abençoa? Por que as portas não se abrem? Por quê? Por quê? Porque nós não mudamos. Nós agimos como tolo, fazendo sempre as mesmas coisas, e começamos a clamar e dizer, Deus, eu quero resultados diferentes, não vai ter. Deus, Ele não atende manhas e birras. Sabe aquela criança que fica, mas eu quero. Não. Deus é um pai que ama, amém, queridos? Mas Deus não estraga filho, quem estraga filho sou eu e você. Deus não estraga. Então, amados, Deus Ele tem nos trazido direções nesse altar. Você tem duas opções. Continuar do jeito que está e procrastinar as suas mudanças. Ou se posicionar. Onde estão os nossos erros? O que Deus tem falado com a gente? Quais são as direções que Deus tem nos trazido? E aí, você vai começar a ver resultados diferentes na sua vida. Amém, queridos? Mas vamos lá. 1 Samuel capítulo 2, verso 1, ele apresenta um dos momentos mais difíceis da caminhada de Davi, porque aqui nós encontramos Davi, ele rompendo com uma rotina. Então, se nós fizermos uma avaliação rápida da vida de Davi, nós vamos entender que no capítulo 16, Cris Veiga, Davi é ungido como rei ainda menino, rejeitado na sua casa, lá no campo nas ovelhas, quando Samuel estava com a sua família jantando, mas Deus diz, é esse que eu separei. Depois de ser ungido, ele volta para o campo, ele volta a cuidar das ovelhas. A Bíblia diz que um dia o seu pai manda ele para o campo de batalha levar pão e queijo para os seus irmãos. Lá ele vê Golias oprimindo o povo de Israel, e ele fica indignado com aquelas ofensas. Então ele se levanta, se apresenta como soldado. Milson, ele vai para a guerra, ele vai para a luta com Golias, ele derrota Golias. No capítulo 17, então, nós vemos ele derrotando Golias, e agora de um menino que tinha sido ungido rei, mas ninguém sabia, rejeitado e abandonado, nos pastos de Jessé, ele passa a ser reconhecido como um herói de guerra em Israel. Ele livra toda a nação de Israel da opressão dos filisteus. Então, a partir daquele momento, Saul o traz com uma promessa que ele ficaria rico, que sua família não pagaria impostos, que ele casaria com a filha do rei. E agora Davi, ele fica dentro do palácio real. Ali as coisas começam a mudar e o cara fala assim, uau, Deus vai me honrar. Agora ficou bom. As coisas começam a ficar tão boas que ele vai tendo posições e posições, pastor Anderson, até que ele se torna general. E o grupo de soldados que ele, Juliana, liderava, eles começaram a entrar nas suas incursões, suas guerras, suas lutas, e eles sempre eram os vencedores, eles sempre traziam mais despojos, eles sempre tinham vitórias mais relevantes, ao nível que um dia, depois de uma batalha, Davi e os seus soldados estão entrando na cidade, e as mulheres tinham o costume de celebrar a vitória dos seus soldados, e quando os soldados se apresentavam pós-batalha, elas cantavam e dançavam, e as mulheres começaram a cantar e dançar, e elas declaravam, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Isso foi tão agressivo para Saul, que Saul falou, opa, estou perdendo posição, o matador de gigante daqui a pouco ele me derruba. E a Bíblia diz que de uma hora para outra, Davi é príncipe, Davi é herói de guerra, Davi tem honra, Davi é aplaudido. Quando ele sentava na lanchonete para comer um shawarma, acho que deve ser uma coisa mais ou menos assim, comer uma paletinha de cordeiro, o dono falava, não precisa pagar não, que isso. Quando ele chegava numa cidade, as pessoas vinham até a rua presenteá-lo, e do nada ele se torna agora persona non grata. Saul não queria mais que ele estivesse com a cúpula real. Então Saul começa a achar uma forma de matar Davi. A primeira coisa que ele faz é oferecer a sua filha, que era um prêmio de guerra, e que Saul já estava há algum tempo enrolando, porque sabia que ao entregar a filha como esposa de Davi, o colocaria numa posição de príncipe. E se Saul e os seus filhos viessem faltar, Davi poderia sim ser rei em Israel. Por isso que ele não tinha entregue ainda a filha, que era a promessa, que Davi casaria por ter matado Golias. Então ele decide e fala, vou entregar Moabe. Você vai casar com a minha filha mais velha.
Davi se prepara para tudo isso, mas de uma hora para outra Saul tira aquela noiva de Davi, que ele não consegue nem talvez conhecê-la direito, e entrega para um outro soldado, um guerreiro. Flávio Joséfo disse que esse guerreiro a qual Saul entregou a sua filha mais velha, aparentemente ele era mais alto, mais forte e mais experiente de guerra. De uma hora para outra Davi tinha tudo e de repente ele começa a perder. Qual era o propósito de Saul? O propósito de Saul era fazer Davi ficar indignado, desafiar o novo noivo da filha do rei e morrer. Mas Davi fala, não, quem sou eu para casar com a filha do rei? O rei a entrega a quem ele achar melhor, eu sou simplesmente um camponês. Uma humildade fora do comum, David. Então não deu certo o plano de Saul. Então nós vamos ver no capítulo 18 que Saul ele levanta uma outra estratégia para matar Davi. Ele fala, ok, eu prometi que ia dar uma filha, eu vou dar. Eu tenho a mais nova, a Mical. Então vamos fazer o seguinte, se você me trouxer 100 prepúcios, todo mundo sabe o que é um prepúcio? Não preciso falar, né? Se você me trouxer 100 prepúcios de filisteus, se você cortar a hombridade dos filisteus e me trouxer de 100 soldados filisteus, eu entrego a minha filha. Mas tem um prazo, o prazo é esse. Era um prazo curto, que os historiadores dizem que era impossível alguém conseguir conquistar essa batalha sobre 100 filisteus e ainda tirar os prepúcios e trazer para o rei. Mas Davi, ele traz 200. Qual que é o propósito de Saul mandar ele guerrear com os filisteus e ainda tirar a hombridade daqueles homens? Que ele falou, quando ele entrar na guerra com os filisteus, ele morre. Deu um prazo curto para ele se desesperar, na pressão, ele cometer erros, ele morre, mas ele não morre. Saul começa a ficar indignado. Davi agora casa com a sua filha, mora no palácio com ele. Quando ele está endemoniado, literalmente, oprimido, Davi dedilha, Dani, a harpa, e a Bíblia diz que havia paz quando Davi ministrava. É a unção do tangedor, né? O tangedor, quando ele começa a dedilhar, ele começa a tocar a graça de Deus, a Shekinah, a nuvem da glória de Deus, ela se manifesta. Amém, queridos? Que todos os dias neste altar tenhamos tangedores para ministrar a paz e a graça do Senhor. Então, a Bíblia diz que um dia Davi, tomado por um espírito maligno, joga uma lança contra Davi, não foi uma apenas a situação, foram outras situações onde Saul tenta matar Davi dentro da própria casa. Há outro episódio no final do capítulo 18 que Saul ele manda mercenários para buscarem Davi na casa dele com Mical. Mical precisa mentir que ele está doente. Os homens voltam, informam, Saul fala, volta lá e traz, porque a decisão de Saul aquele dia era matar Davi. Mical tem que esconder Davi, ele tem que sair escondido. E aí Davi começa a ser perseguido por Saul. E a situação começa a se tornar insuportável. Insuportável. Até que nós chegamos no capítulo 22. O capítulo 22 é Davi não sabendo mais para onde fugir, tendo certeza que Saul queria matá-lo. Ele começa a tomar decisões desastrosas, porque ele não entendia o que estava acontecendo. O que eu quero falar hoje é, número 1, nós entendermos qual é o motivo das tempestades e dos levantes que vêm sobre as nossas vidas. Talvez, Edinho, uma das principais perguntas que algumas pessoas têm feito é por que eu tenho enfrentado o que eu tenho enfrentado? Por que eu tenho enfrentado essa crise no meu casamento? Davi, pessoas que talvez estão falando, por que eu tenho enfrentado essa situação na minha vida financeira? Talvez você já estava vivendo um período como Davi. O cara foi tirado do pasto, de trás das malhadas e foi colocado como herói de guerra, homem honrado na nação de Israel. O cara foi tirado do lugar de humilhação dentro da sua casa. Ele foi tirado de um lugar de vergonha dentro da sua casa, onde os irmãos cuspiam. Ele diz que debaixo do montouro, ou seja, ele era humilhado, ele era rejeitado, Kelly, pela sua própria família, inclusive pelo seu pai. E de repente ele é colocado como um homem de honra na nação de Israel. O cara começa a ter tudo que ele não teve. Ele começa a ter conquistas. Ele começa a ter uma vida agora com conforto. E de uma hora para outra, tiram dele isso. E aí, Kaique? O que fazer? Estava com saudade do C. O que fazer? Por que isso? Edson, será que nós já nos perguntamos por que eu tenho perdido? Por que eu estou passando tanta tempestade? Por que eu estou enfrentando tanta dificuldade? Por que as coisas parecem que iam tão bem, e de repente elas começaram a ir mal? Alguns de nós, talvez, Juscelia, quando estávamos vivendo uma vida longe de Deus,
Parece que as coisas, Cleia, até iam, e de repente a gente tomou uma posição com Deus, parece que tudo começou a travar. Qual o motivo disso? Eu posso dizer, resumir, eu teria alguns motivos, mas eu posso resumir que a grande parte, Edneia, das nossas dificuldades, das nossas perdas, dos nossos fracassos, das nossas tempestades, elas vão estar conduzidas por dois pontos. O primeiro, muitas das nossas perdas são, Silvaninha, consequências dos nossos erros do passado e até do presente. Só que isso não é novidade, Marciana, porque eu tenho falado isso já há alguns anos, né, Magno? Todo pecado tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. A desobediência gera dor. Mas sim, tem situações que nós estamos enfrentando, Jéssica, hoje, que são consequências dos erros e falhas que nós cometemos lá atrás. E não adianta você fazer 7 semanas de campanha, não adianta você passar pelo corredor dos 300, dos 700, dos 1000. Não adianta. Não adianta você ler a Bíblia só por ler de capa a capa em 6 meses. Não estou dizendo que não adianta você ler a Bíblia. Eu estou dizendo que simplesmente ler por ler. O que você precisa é entender, número 1, que o que você pode estar vivendo hoje são consequências dos seus erros, são resultados das suas escolhas, e que você vai ter que colher aquilo que você plantou. É claro que quando você se posiciona em Deus, Deus ou Ele te ajuda a colher ou Ele adianta a colheita. Quem está me entendendo, diga amém. Mas nós vamos ter que enfrentar. Existem coisas que nós estamos vivendo hoje, no nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, no nosso ministério, nas nossas emoções, na nossa saúde, que são resultados que nós vamos ter que colher, não tem como fugir disso. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, este também vai. Porém, o que eu quero focar hoje, existe também um outro motivo, Simone, que nós enfrentamos tempestades e perdas, e é exatamente dentro disso que eu quero trabalhar na vida de Davi. Tem coisas que nós vivemos que são consequências das nossas escolhas, dos nossos erros do passado. E nós sabemos exatamente, a gente pode, Alberto, até negar. Não, isso é uma coisa do diabo. Mas no fundo a gente sabe, Juliana, eu sei que eu pesei na bola. Mas de repente a gente olha, Natan, e vê que está tudo arrumado. A gente está vivendo os processos de conserto, Ivan. A gente está vivendo os nossos processos de renúncia. Nós estamos vivendo as situações debaixo do princípio, restaurando os princípios quebrados, arrumando os alicerces, Paulo, que estavam destruídos, colocando a casa em ordem. E às vezes quando começamos, muitas vezes quando começamos a viver isso, Karine, colocando a casa em ordem, começando a arrumar os princípios quebrados, a gente começa a viver os resultados disso. Quem aqui já viveu o resultado de começar a arrumar a vida, consertar a vida? Quem já viveu aqui? Levanta a mão. É maravilhoso ou não é, gente? Agora existe um segundo motivo por que nós vivemos as tempestades, as perdas, os fracassos. O segundo motivo é que nós também vamos passar por processos difíceis para que Deus possa nos preparar, nos alicerçar para as grandes coisas que Ele tem para fazer nas nossas vidas. E talvez existam pessoas aqui, Cristiano, que hoje estão passando tempestades, pessoas que consertaram, pessoas que arrumaram, pessoas que estão passando por perdas, pessoas que estão passando por fracasso, e você olha para trás e fala assim, Deus, o que é mais que eu tenho que fazer? Quem já fez essa oração alguma vez? Você já fez? Michele, às vezes diz assim, Deus, eu não sei mais onde eu conserto. Chegou uma fase da minha vida que eu ficava procurando. Eu terminava meu devocional e eu começava a fazer uma lista da minha vida, ver se tinha mais alguma coisa que eu tinha que arrumar, se tinha mais alguém que eu tinha que consertar. Porque tem gente que acha que é assim, que o conserto é ele falar para Deus, Deus, eu pisei na bola com o Alberto, me perdoa. Não, você tem que ir lá no Alberto, arrumar com o Alberto. Simplesmente assim, Deus me perdoa. Foi para Deus que você tratou mal? Não, foi para o Alberto, então arruma com o Alberto. E eu lembro que algumas dessas situações, Gislaine, eu perguntava para Deus, Deus lembrava. Tudinho. Adriano, existem situações que nós enfrentamos, perdas e fracassos que nós enfrentamos como Davi, que é Deus nos estruturando, nos alicerçando para colocar algo sobre as nossas vidas. Não tem como Deus colocar grandes coisas na vida de pessoas que ainda estão com seus alicerces não preparados, pessoas que não têm estrutura, pessoas que não têm musculatura para suportar o que Deus está dando. Quem está me entendendo, diga amém.
Então, para que Deus possa derramar sobre a sua vida o propósito dEle, para que Ele possa manifestar as grandes coisas que Ele tem na sua vida, primeiro Ele tem que te preparar. Deus não vai preparar a mim e a sua vida na casa da mamãe tomando todinho. Não. Deus vai nos preparar no campo de batalha. Homens são preparados na pressão, amém, queridos? Meninos são educados no todinho. Pessoas maduras, elas precisam passar pelo processo da estruturação. E a forma que Deus tem de nos alicerçar é exatamente nos permitir passar por situações desconfortáveis, onde Ele nos expulsa da nossa zona de conforto, onde Ele nos joga para o lugar de preparação. Tem muita gente que quer viver o chamado de Deus. Se eu perguntar aqui, quem quer ser usado em profecia, vai ter um monte de mão levantada. Quem quer pregar para impactar nações? Meu Deus do céu. Quem quer ser usado no ministério de música para impactar vidas e pessoas serem tomadas pelo Espírito Santo quando Ele der um toque na sua guitarra ou abrir a sua voz? Ah, tem um monte de gente. Mas quem quer passar pelo processo? Aí o cara pergunta, qual é o processo? A gente olha, Mário, a vida de José do Egito como governador do Egito e fala, uau, um escravo se torna governador. Mas a pergunta é, qual foi o processo para ele se tornar governador? Traição dos irmãos, cisterna? Escravidão? Quem está me entendendo, diga amém. Nós olhamos Moisés, que foi honrado pelo próprio Cristo. Olhamos a liderança de Moisés, como esse cara, ele tinha uma intimidade com Deus. A Bíblia chama ele de amigo de Deus. Quando ele entrava na tenda, a nuvem da glória descia e Deus falava com ele. No entanto, que o irmão e a irmã ficam com inveja dele. Diz, ué, Deus só fala com você? Fala com a gente. Ficou leprosa. Mas qual foi o processo para ele chegar nesse nível de intimidade? 40 anos de deserto, fugindo. Na verdade, Deus guardando. E Davi? Você acha que Davi se tornou rei de Israel de uma hora para outra? Não. Teve um processo de preparação através de fogo, marreta e pressão. A espada, para ela poder ser eficiente, é fogo, marreta e ferro. Quem está me entendendo, diga amém. Você tem duas opções. Ou você decide viver aquilo que Deus te chamou para fazer, ou você desiste. Não tem como. E Davi, nesse episódio da caverna de Adulão, ele nos revela exatamente esse processo de Deus para prepará-lo, para capacitá-lo para ser aquele que Deus o chamou para ser. E quais são as lições que nós vamos aprender com a vida de Davi nessa história? O capítulo 22, ele nos mostra então exatamente algumas decisões que Davi toma, e essas decisões elas são fundamentais. A primeira coisa que nós entendemos, que para poder ser preparado e capacitado para aquilo, Gislaine, que Deus quer fazer na sua vida, você tem que aceitar o processo da pressão na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, eu aceitei. Aceitou, mas fica murmurando. Aceitou, mas fica reclamando. Aceitou, mas fica fugindo. Então não aceitou. Eu acho que um dos pontos mais difíceis para Davi foi ele entender que ele perdeu aquela posição de príncipe, de genro do rei, de herói de guerra, e se torna um bandido. De uma hora para outra ele deixa de ser polícia para ser ladrão. Ele deixa de ser honrado para ser desonrado. Ele deixa de ser um futuro rei, um herói de guerra, para ser uma vergonha, onde os mercenários queriam matá-lo. De uma hora para outra, você consegue imaginar a bagunça na cabeça desse cara? Ele fala, o que eu fiz? Qual o pecado que eu cometi? Deus me abandonou? Não, era Deus preparando. Se essa pessoa que está do seu lado é da sua família, cutuca ela e diz assim, será que Deus não está te preparando? Será que Deus não está nos preparando? Você já parou para pensar nisso? A caverna de Adulão, ela revela exatamente o início de um tempo de preparação e capacitação de Deus para Davi. Davi não conhecia o território, não conhecia direito os inimigos, não conhecia as necessidades do povo, não conhecia os lugares obscuros de Israel e de Judá. Aí Deus leva ele exatamente para esses lugares, para essas pessoas, para esses inimigos, para essas batalhas. Por quê? Ele não poderia ser rei se não tivesse preparado para ser rei. Por que Saul deu errado? Porque Saul não conhecia. Davi conheceu cada território de Israel, mas cada vielinho Odete, cada caverna, cada valeta, cada lugar do exército preto, Davi conhecia. Por quê? Sabe por que ele conhecia, Everton?
Porque ele teve nesse deserto. Ele se escondeu nessas cavernas. Quem está me entendendo, diga amém. Ele sofreu as perseguições ali, então o cara sabia. Ele sabia exatamente os territórios, quais eram os limites, para onde ir, como chegar. Porque Deus estava preparando. Então, em vez de você ficar murmurando pelo processo que você está enfrentando, entenda, é consequência de pecado ou é preparação de Deus? Se é preparação de Deus, pare de murmurar, porque enquanto você não aceitar o processo, você não vai conseguir viver a direção e aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. A primeira lição que nós precisamos compreender na vida de Davi, é que Davi, ele foge do seu processo. E enquanto ele foge do seu processo, ele não entende Deus falando com ele, Bruno. Quando as coisas começam a ficar tão difíceis para ele, Saul está perseguindo de uma forma tão violenta. A Bíblia diz que Davi ele vai para a terra de Gate. A terra de Gate era a terra de quem, Lili? Terra de Golias. Terra do arquirrival dele. Os filisteus de Gate, eles odiavam Davi, por quê? Porque muitos ainda eram da família de Golias. Mas ele pensou assim, o inimigo do meu inimigo se torna meu. Ele falou, então eu vou para a casa da terra do inimigo. Que aí Saul tem medo de entrar lá e eu estou protegido. Os historiadores dizem, entre eles Flávio Joséfo diz, que Davi, isso a gente vai encontrar no capítulo 21 de 1 Samuel, que ele estava tão desesperado com a perseguição do seu sogro, que ele se esconde na cidade de Gate. Provavelmente, sabe aqueles filmes, né? O cara coloca um lenço no rosto, né? Anda com a cabeça baixa, dá uma mancada para ninguém reconhecer, e ele está ali escondido. Mas os historiadores dizem que um dia, os homens de Gate começaram a olhar para ele e dizer assim, nós conhecemos você. Você passava no nosso jornal nacional todo dia. A gente via você lá, o Bonner falando, matador de gigante, miserável. Até que eles pegam Davi e levam para o rei, um dos reis de filisteus, que era o príncipe de Gate, jogam ele ali, Davi ficou meio Davi assim, né? E aí mostram ele para o rei Aquis e diz assim, ó, está aqui o matador de Golias, o que nós vamos fazer com ele? Davi fica tão desesperado vendo a morte, ele fala, pô, eu fujo da morte lá, caio aqui, deve ter alguma coisa errada na minha vida, que ele tem que se fingir de louco. Ele começa a babar pela sua barba, e um homem, ele respeitava a barba dele de um jeito impressionante. O cara podia perder a mulher, mas não perdia a barba. Era mais ou menos, não que o Will faça isso, mas é mais ou menos igual o Will com a barba dele. Ou é quase isso, Mariosa, brincadeira. Não é. O cara babar na barba, derrubar comida na barba, era uma desonra para ele mesmo. Ele começa a babar na barba, tremer, dar uma de louco, os caras acham que ele está endemoniado, está louco. E aí ele fala, não vamos mexer com ele, já está a consequência do que ele fez com a gente, já está aí. Os deuses já o estão castigando. E ele foge de Gate, volta para Judá. Ele estava tão desesperado que ele estava querendo fugir. A minha pergunta é, será que tem gente aqui passando por processo de Deus, de preparação, de capacitação, que você não está querendo fugir? E fugir para os lugares que você não deveria ir? Fugir para os lugares que vão comprometer você? A terra dos filisteus é a terra do inimigo é a terra do inferno. Quem está me entendendo, diga amém. Ele se esconde em Gate, não deu certo, voltou. Mas ele ainda estava com medo. Então eles vão para a caverna de Adulão. Ali ele conhece 400 homens, agora ele tem um pequeno exército, pessoas que estavam descontentes com o reino de Saul, pessoas que eram perseguidas como ele, e ele se torna líder daqueles homens. A perseguição começa a ficar tão complicada que os historiadores dizem que Saul começa a oprimir a família de Davi, os irmãos de Davi. Ele aumenta os impostos, ele coloca soldados em volta da casa dos pais de Davi para esperarem que Davi apareça de uma hora para outra. Saul mata os sacerdotes da cidade de Nob, porque eles deram a espada de Golias quando Davi fugia. Ele está descontrolado, Saul está descontrolado e Davi não está para onde fugir. Então a sua família vem até a caverna de Adulão, Gilson, para poder conversar com ele e saber o que fazemos. E ele não tem, Cris, uma resposta para eles a dizer uma coisa: vamos fugir para a terra dos Moabitas. A bisavó de Davi foi Ruth, uma moabita, que volta para Israel e casa com, esqueci o nome do cara agora, Boaz. Então ele tinha um certo vínculo com os moabitas. Ele falou, pô, a família da vovó está lá, vou me encontrar com eles. E ele entra na terra dos moabitas com o pretexto de trazer a sua família para proteção, mãe, pai e alguns irmãos, sobrinhos.
Apresenta para o rei dos Moabitas e diz assim: por favor, protege a minha família até eu saber o que vai acontecer. Mas tem um ponto aqui que me chama a atenção. É que na terra dos Moabitas, em vez dele deixar a família ali, ele decide ficar. Não, pastor, a Bíblia diz que ele só foi para deixar. Não, a Bíblia diz que o profeta teve que chamar ele e falar: sai daqui, não é o teu lugar. Quem está me entendendo, diga amém. Se Deus falou para ele, Josmar, que não era para ele ficar ali porque ele tinha decidido ficar, sim ou não? Fugindo de novo. Não fuja do processo de Deus na sua vida. Tem gente que às vezes ouve mensagens de confronto aqui, desse altar, e o cara fala: eu vou mudar de igreja. Como se ele mudasse de igreja, ele mudaria a realidade dele. Não, creia, a realidade vai continuar sendo a mesma. Não fuja. Pare de fugir, pare de arrumar desculpas. Tem gente que abandonou o seu chamado, abandonou aquilo que Deus tinha como propósito na sua vida e continua fugindo. E aí ele não sabe por que as coisas dão errado. Ele vai para Gate e dá errado, ele vai para Moabe e dá errado. Por quê? Porque a fuga, ela nunca vai gerar o resultado que você precisa viver em Deus. Existe uma diferença, Elvis, em fugir e recuar. Quem está me entendendo, diga amém. Existem situações que Deus fala para você: recua. É verdade ou não é? Mas existem situações que você foge. Pastor, qual que é a diferença de recuar e fugir? Eu recuo, mas eu recuo no lugar onde Deus me colocou. Quando eu fujo, eu vou para o lugar onde Deus não quer que eu esteja. Terra dos filisteus, terra dos inimigos. Os filisteus representam o próprio inferno. Quem está me entendendo, diga amém. E onde tem inferno tem pecado, sim ou não? Onde tem inferno tem idolatria, sim ou não? Não era a terra que Deus queria para Davi. Aí Davi volta para Judá. Mas ele ainda está desconfortável. Para onde que ele vai? Ele vai para a terra dos Moabitas. Quem é Moabe? Vocês lembram quem é Moabe? Moabe e Amon, os Moabitas e os Amonitas, filho de Ló no incesto com as suas filhas. Era uma terra de imoralidade. Os Moabitas adoravam Moloque, um deus pagão que pedia sacrifício dos filhos, de criança. Os cultos desses povos eram regados à imoralidade. Quem está me entendendo, diga amém. Era o lugar que Deus queria para ele? Não. Recuar é quando eu recuo no lugar onde Deus me colocou. Fugir é quando eu vou para um lugar que eu não deveria estar. A minha pergunta é: tem gente aqui que está recuando ou está fugindo? Fugir do propósito, fugir do lugar, fugir da direção. A fuga não vai te levar a lugar nenhum, a não ser fracassos. Não fuja do seu casamento. Tem gente que acha que divorciar vai resolver sua vida, só vai arrumar mais um problema. Uma ex-mulher ou um ex-marido. Que pensa na desgraça que é. E a pensão? A pensão é o Satanás. Não, mas o cara tem que pagar, né? Vai fazer o quê? É que os caras ficam... Não fuja do seu chamado. Não fuja do confronto. Não fuja da correção. Porque às vezes é mais fácil fugir, Wagner, do que se posicionar. E Davi me mostra exatamente esta reação de fuga imatura, sem entender o que Deus estava preparando para ele. Outra coisa que nós precisamos entender quando falamos de fuga ou de recuar, é que existem situações que Deus ele vai nos provar. Agora eu vou um pouquinho para frente na história, eu tenho 10 minutos ainda, eu vou um pouquinho mais para frente na história, lá pelo capítulo 25 e 26, você começa a ver que Davi agora ele já tem um exército, são 600 homens guerreiros preparados, Daniel, e esses 600 homens agora, eles estão fugindo com Davi para onde ele vai, se escondendo. Os caras se tornaram expert na arte, né, de se esconder, de se camuflar. E a Bíblia diz que um dia Saul perseguindo Davi com 3.000 soldados, come um negócio que ficou esquisito, não foi bom, e ele entra na caverna para aliviar o ventre. Já leram essa passagem? Sim ou não? Pode ver. Em algumas versões diz cobrir os pés. Por que cobrir os pés? Pode ver, tem algumas Bíblias que o tradutor ele fala cobrir os pés. Já viu isso? Cobrir os pés. Ou aliviar o ventre. E ele entrou mesmo para poder, né, resolver um problema que só ele tinha que resolver. E aí quando o Saul começa a entrar, o cara é o rei, não pode se expor assim, ele vai entrando para o mais escuro, mais escuro, mais escuro. Até, Emílio, que ele chega no lugar onde Davi está escondido com os soldados. Fica imaginando um falando: é Saul, é Saul, é Saul, é Saul. E agora? Tem 3.000 soldados lá fora. E o homem está aqui no processo dele, e os caras estão sentindo o cheiro. Tem hora, meu irmão, que a pressão é tanta que fede. Literalmente. O que Davi fez? Quietinho. Não, ele fez uma coisa.
Ele pegou a espada dele, foi bem de fininho e cortou um pedaço da orla da capa de Saul. E aí depois que Saul sai de dentro da caverna, Davi pega uma distância onde não poderia ser alcançado e ele grita: meu Senhor! Oh, oh, oh. A gente tem que dar o efeito, né? Vocês entenderam, né? Eu deveria ser cineasta, fala a verdade. Hoje. Não, agora já ficou sem graça. Ele fala: hoje Deus colocou você na minha mão, meu Senhor. Mas eu não vou fazer nada contra você. Olha aqui para te provar o pedaço da sua capa. Sabe o que Deus estava fazendo com ele? Provando o coração dele. Existem situações, Patrícia, que quando nós estamos fugindo, quando nós estamos vivendo a pressão, quando nós estamos sendo preparados, capacitados, Deus vai colocar situações que nos provam. Nos provam. Mulheres que estão passando às vezes por um processo de restauração do seu casamento, e Deus permite o diabo colocar um endemoniado no caminho dela para provar. Homens a mesma coisa. Situações no trabalho. O cara está passando por situações, de repente começa a abrir portas, o cara está apertado de dinheiro. O negócio está ruim para ele, de repente sobe um dinheiro no caixa e fala: olha Deus agindo. É falta de caráter, irmão. É Deus te provando. Quem está me entendendo, diga amém. Provando. Na hora da fuga você vai ser provado. Na hora do processo, o cara que teve problema com bebida, vai ter bebida sendo oferecida para ele todo dia. O cara que teve problema com drogas, alguém vai oferecer a cocaína. O cara que teve problema com mulher, vai aparecer as endemoniadas, irmão. Vai aparecer, sempre vai. A pergunta é, na hora da aprovação, você tem sido aprovado ou reprovado? Só que não foi uma vez só não, foram duas. Teve uma outra vez que Saul estava perseguindo de novo, e Saul de novo foi aliviar o ventre, foi cobrir os pés. E entrou de novo. Não, essa vez não. Não, estou viajando. Ele está dormindo agora. Ele está dormindo e Davi vai até o acampamento dele, vê que ele está ali com todos os seus 3.000 soldados em volta dele. Ele toma a lança, pega o cântaro de água e sai de novo. Ele tinha chance. Abiatar não, o irmão de Joabe, não lembro o nome dele aqui, falou para Davi que estava junto: vamos matar. Ele falou: não vou estender a mão contra ele, porque a justiça do que ele está sendo feita vai ser de Deus. Tem gente que o cara quer vingar. Vingança, Deus colocou na minha mão. Não, meu irmão, deixa Deus ser o teu juiz. A Bíblia diz que se o Senhor pesar a mão sobre o seu inimigo e você se alegrar, Deus tira a mão para você não pensar que Ele está fazendo só por você. Quem está me entendendo, diga amém. Duas situações onde Davi foi provado, fora todas as outras que ele viveu, para que ele pudesse estar no lugar onde Deus o colocou para estar. Segunda lição para a gente poder encerrar aqui: em meio às tempestades, quando estamos enfrentando situações adversas como de Davi, nós precisamos fazer escolhas, temos que tomar decisões. E uma das escolhas mais importantes que Davi tomou nesse capítulo 21, é que quando ele viu que não tinha mais para onde correr, ele falou: eu vou proteger a minha família. Ele pega a sua família e leva para guardá-la em um lugar seguro, numa cidade forte. Hoje, infelizmente, Márcio, muitas pessoas estão enfrentando situações de pressão, tempestades, e a primeira coisa que ele faz é abandonar a família. Ele não protege a sua casa. Davi falou: agora vem uma perseguição mais ferrenha do que eu já tinha vivido. O inimigo está mais feroz do que ele vivia, do que ele estava antes. Então só tem um jeito: eu preciso guardar meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, a minha família, para que eles não vivam as consequências daquilo que eu estou vivendo no processo. Entenda uma coisa: o processo pode ser para você ou pode ser para você e sua família. Depende de como você vai reagir. Quem está me entendendo, diga amém. O processo era só para Davi. Mas se ele não tivesse protegido a família ia viver o processo com ele. Então ele falou: eu vou proteger a minha casa. E Will, essa é a realidade que muitas vezes pessoas não estão vivendo. São pessoas que ao invés de proteger a família, eles abandonam a família. Eles deixam a família à mercê. O cara está passando por uma crise, ao invés dele se achegar nos filhos, ele afasta dos filhos. Ele desconta na família. Quantas vezes nós, debaixo de uma pressão, ao invés de nós cuidarmos da nossa casa, nós descontamos a nossa ira, o nosso descontrole na vida dos nossos filhos? Inclusive, é uma grande oportunidade hoje de nós entendermos, reconhecermos e pedirmos perdão. Quantas vezes nós já chamamos a nossa família dizendo assim: lembra aquela situação que eu enfrentei? Lembra aquela pressão de desemprego? Como eu fui duro com vocês? Deixa eu honrar vocês. Vocês me perdoam? Davi falou: não,
Esse processo é para mim, não é para minha casa. E a Bíblia diz que ele protegeu a sua família. Não fuja, não abandone, proteja. Tem pessoas que estão passando por um processo, às vezes, de depressão, de crise de ansiedade, doença, desemprego, e o cara larga todo mundo. A responsabilidade de cuidar dos seus filhos não é do pastor, não é da igreja, é sua. O pastor da direção, quem está me entendendo, diga amém. Pastor da instrução, mas quem protege, quem guarda o coração dos filhos somos nós, da esposa somos nós, do esposo somos nós, da família somos nós. Proteja a sua família das palavras, proteja a sua família dos ataques do inferno, proteja a sua família do pecado, da possibilidade de pecar. Por que nós estamos vendo tantos adolescentes se perdendo, gente? Porque os pais não prestaram atenção no que eles estão acessando, no que eles estão lendo, no que eles estão assistindo, quem são as referências deles. Você se assusta se você começar a conversar hoje com os adolescentes, até dentro da igreja, sobre homossexualidade, você se assusta com as respostas que eles vão te dar. Você se assusta, sabe por quê? Porque os pais não protegeram. Não protegeram. Esse tempo eu fiz um comentário, uma brincadeira, eu recebi um textão numa rede social de uma adolescente me esculhambando, me chamando de homofóbico. Eu falei, não filha, você tem que estudar e entender o que é homofobia. Uma coisa é você ter uma opinião sobre um princípio bíblico, e não é nem uma opinião, é uma verdade, né? Outra coisa é você ofender. Eu não ofendi ninguém, eu respeito. Pelo contrário, já tratei tantas pessoas que passaram por isso. Tenho pessoas aqui na igreja, inclusive, que foram restauradas no processo. Amém, queridos? Mas os pais desprotegeram. A referência deles foram as malhações, ou a malhação, melhor dizendo, né? E comprometeu. Por quê? Porque às vezes os pais estavam passando tanto processo de pressão, de dificuldade, que eles não conseguiram entender como a sua família estava sendo afetada. São maravilhosas tantas perseguições e pressões que Davi enfrentou aqui, Edna, é que Davi ele não abandonou a sua casa, pelo contrário, ele se posicionou. E quando ele estava lá na terra dos Moabitas, David, e ele começou a pensar, Fernanda, em ficar, Deus levantou um homem chamado Gade, um profeta. A gente vai ouvir muito pouco sobre Gade na Bíblia, mas Gade ele foi um dos principais profetas no tempo de Davi. Nós vamos encontrar 3 profetas que influenciaram o tempo de Davi. Primeiro, me ajuda lá, gente, eu quero ver se você, se não sabe, tem que vir para a EVC, começa dia 23, inclusive. Primeiro, segundo, diminuiu agora, o povo lê pouco a Bíblia. Primeiro Samuel, segundo Natã. E tem o terceiro, que na verdade ele é responsável por quase 40% do livro de 1 Samuel e quase 30% do livro de 2 Samuel. Ele escreveu junto com Samuel, chamado Gade. Nós vamos encontrar Gade aqui na terra dos Moabitas. Abre tua Bíblia lá de novo, vai lá comigo para você ver, por favor. O texto, verso 4. E trouxe os parentes perante o rei dos Moabitas, e ficaram todos ali. E ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi, não fique neste, não é lugar para você. Volta para a batalha. Mas estou sendo perseguido. Volta, está no processo. Deus está dizendo assim, volta para o processo. Deus está dizendo para a gente aqui, volta para o processo. Se você fugir, você vai continuar pedalando. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós vemos Gade primeiro nesse episódio aqui, depois nós vemos Gade quando Davi ele conta o povo irresponsavelmente, lembra? Quando ele conta o povo irresponsavelmente, Deus usa Gade para dizer assim, você pecou contra o Senhor, e vai vir agora uma das 3 que você vai escolher, lembra do episódio, amém? E também ele é o profeta que quando Davi fala, como é que eu vou redimir agora o povo desse erro? Ele falou, compra as terras de Araruna e faz um altar ali, e o sacrifício, inclusive o lugar onde foi construído o templo de Salomão depois. Então nós vamos ver, ele não é um profeta que aparece muito, mas esse cara ele teve um papel fundamental. Onde Davi errava, quem era o cara que mentoreava, quem era o cara que conduzia, instruía, que pastoreava o coração de Davi era Gade. E você tem que entender, meu irmão, que na hora que você está desesperado, Deus sempre vai colocar alguém para dar direção para você, amém, queridos? Eu quero ser Gade na tua vida hoje. Deus coloca o profeta lá na terra dos Moabitas, dizendo, vem cá. Não é para ficar aqui. Volta para o processo. Volta para o processo.
volta para a terra de Judá. E a Bíblia diz que Davi, então, ele se levanta junto com os seus homens e ele volta para o processo. Gade, ele foi boca de Deus para que Davi não comprometesse o propósito de Deus na sua vida. A terceira lição que nós entendemos aqui: precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Coloque-se de pé. Davi, ele estava surdo. E Deus manda um iPhone 12 com um sinal eterno, ilimitado, para falar com ele. Deus fala para ele: volta. Este não é o lugar para você estar. Preste atenção que até aqui Davi, ele tem dificuldades para tomar decisões, ele não sabe para onde ir, porque ele não ouvia Deus ainda. Olha para mim aqui, deixa eu terminar aqui que é importante. Ele não entendia Deus ainda, ele não tinha intimidade o suficiente para compreender Deus. Por isso, creio que ora ele ia para a terra dos filisteus, ora ele ia para a terra dos moabitas, ora ele fugia para cá, ora ele fugia para lá, Mike. Aí então essa foi a última vez que Deus usou um profeta para falar com ele. Para, Davi, esse lugar está errado, volta para o processo. E ele volta lá para a caverna de Adulão. E lá na caverna de Adulão, a Bíblia diz que então naquele mesmo período, Saul, ele está tão endemoniado, que ele vai até uma cidade dos sacerdotes, chamada Nob. E aí Meleque, que era o sumo sacerdote, é chamado, e ele diz: Davi passou por aqui? Ele falou: passou. Me disseram que você deu pão para ele e a espada de Golias. Ele falou: sim, ele é seu genro. Ele falou: você me traiu. E Saul, endemoniado, mata 85 sacerdotes e 300 familiares. Ele exterminou a cidade, quase 400 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Olha uma coisa, o coração de Saul. Quando Deus mandou ele matar os amalequitas, que eram inimigos, ele poupou mulheres, crianças e gado. Mas na cidade dos sacerdotes, ele matou todo mundo. Olha o nível de comprometimento do cara. Mas a Bíblia diz que Abiatar, filho do sumo sacerdote Aimeleque, ele foge. Deus guarda ele. Naquela catástrofe toda, Deus guarda ele. E ele foge com uma coisa chamada éfode, que é o colete sacerdotal que tinha 2 pedras, o Urim e Tumim, que era a voz de Deus para o sacerdote. O profeta, ele profetizava na inspiração do Senhor no seu espírito. O sacerdote conduzia o povo com a revelação de Urim e Tumim, o colete sacerdotal. Quem está me entendendo, diga amém. Quem era o rei aqui? Aqui, nesse episódio aqui que eu estou falando, quem era o rei? Saul. Só que Saul rejeitou a voz de Deus. Cuidado quando você rejeita a voz de Deus. Pastor, como que eu rejeito a voz de Deus? Quando você ouve uma mensagem como essa, fala assim: isso não é para mim. Esse pastor está louco. O pastor só fica pregando pecado. Cuidado. O caos se instala na vida de Saul a partir de agora, porque ele perdeu a revelação. 1 Samuel 28:6 diz assim: numa batalha, a última batalha de Saul com os filisteus, e Saul, ele procurou, olha isso, ouvir Deus através de Urim e Tumim, Deus não falou com ele. Procurou ouvir Deus através de sonhos e dos sacerdotes, e Deus não falou com ele. Sabe por quê? Deus não fala com carnais. Ele rejeitou a voz de Deus e Deus se calou para ele. Não ouviu mais o seu clamor e não falou mais com ele. Porque agora o colete sacerdotal, Abiatar foge e vai para onde? Davi. A revelação ficava com o rei. Quem está me entendendo, diga amém. Saul não tinha coroa, mas tinha unção. Vou repetir. Saul não tinha coroa, mas tinha a unção. Tinha autoridade. O contrário. Davi não tinha coroa, mas tinha a unção. A autoridade estava nele. E então quando Abiatar chega e conta a catástrofe que aconteceu na cidade dos sacerdotes, Davi chama ele e fala: cara, foi culpa minha, fica comigo. E a partir deste episódio, Davi não toma mais decisões equivocadas. Poucas ele toma. Caso de Nabal, outra vez que ele vai para Gate de novo no desespero. Mas a partir de agora você começa a ver ele perguntando: Deus, e aí Deus, o que eu faço? Vou salvar Keila, me levanto contra Saul, guerreio, faço isso, faço aquilo. Quem está me entendendo, diga amém. Porque agora ele tinha a revelação, mas ele precisou parar para ouvir Deus. E a última lição: enquanto nós não tivermos discernimento claro da voz de Deus, nós vamos continuar cometendo erros. Feche seus olhos, curva sua cabeça.
Você quer ser ativado espiritualmente para viver as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo na sua vida? Você só precisa fazer uma coisa: entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu já tenho Jesus. Entenda uma coisa: saber quem Ele é, saber que Ele ressuscitou e está lá no céu é uma coisa. Agora, para ter Jesus, você precisa se entregar a Ele. É isso mesmo. Você precisa reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não fez, eu quero convidar você a fazer isso agora. É simples, basta você fazer uma oração comigo. E talvez você já entregou sua vida para Jesus em algum momento, mas você se afastou, desviou. Talvez você estava passando aqui pelo Facebook, talvez estava passando pelo YouTube e encontrou este culto. Talvez recebeu a notificação, viu que estava começando o culto ao vivo e você parou. Tenha certeza que não foi simplesmente o acaso, mas é o Espírito Santo que te trouxe aqui, porque Ele quer te levar a viver um novo tempo na sua vida. Se você quer voltar aos caminhos do Senhor Jesus, ou se você quer entregar a sua vida para Jesus neste momento, eu vou pedir que onde você estiver, para tudo agora. Se você estiver dirigindo, encosta o carro. Se você estiver trabalhando, por favor, vai para um cantinho. Se você estiver em casa, para tudo. Fecha os seus olhos, põe a mão no seu coração e, por favor, faz essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te entrego neste momento a minha vida e a minha história. Diga: eu quero, Senhor, ser ativado espiritualmente. Eu quero viver, Deus, tudo aquilo que aprendi nesta mensagem agora. Eu quero ser impactado pelo Senhor. Eu quero viver uma nova dimensão espiritual na minha vida. Diga: Deus, neste momento eu reconheço o Teu Filho Jesus como meu único e suficiente Salvador. Diga: se porventura, no passado, eu dei alguma legalidade para o inferno, diga: hoje eu declaro: inferno, diabo, não tenho mais nada contigo, porque a partir de hoje eu pertenço a Jesus. Amém. Quero orar por você. Senhor Jesus, pessoas talvez neste momento estão sendo tocadas, inspiradas e conduzidas pelo Teu Espírito Santo a uma decisão a mais importante de suas vidas. Não é a decisão de ser crente, é a decisão de viver uma nova vida. E eu peço que o Teu Espírito Santo visite-as onde elas estiverem, ao nível de Ele passar a habitar em suas vidas, no espírito delas, e elas possam viver este novo tempo e esta nova história. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Se você fez esta oração comigo agora, por favor, aqui embaixo na tela agora, aqui no rodapé, está passando um número de WhatsApp. Eu gostaria muito que neste exato momento, você enviasse uma mensagem para este WhatsApp. Só diga assim: eu decidi por Jesus na nova aliança digital. E a nossa equipe vai entrar em contato com você. E nós vamos estar orando por você e dando algumas instruções importantes para que a decisão de hoje venha impactar a sua vida e te levar a viver os melhores dias da sua história. Então entra aqui, por favor, acessa agora e a Vanessinha, nossa secretária, vai entrar em contato com você e depois eu mesmo vou entrar em contato com você para poder te conhecer. E eu quero encerrar o nosso culto convidando você a adorar o Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Algumas pessoas, quando se fala de dízimos e ofertas na igreja presencial, eles já ficam um pouco desconfortáveis. E talvez quando eles ouvem falar de contribuição financeira na internet, eles falam: isso é o fim da picada, querem o meu dinheiro. Por favor, eu não quero o seu dinheiro. A Vanessinha vai colocar na tela para nós agora, Gálatas capítulo 6, verso 7, que fala exatamente qual é o papel da sua oferta e do seu dízimo. Você não está pagando pelo que você está recebendo aqui, não. Você não está pagando, pelo contrário, você está lançando uma semente. Olha o que Paulo diz à igreja de Gálatas: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, semear, este também vai colher. Não adianta você lançar sementes ruins no seu casamento e esperar um casamento bom. Não adianta você lançar sementes ruins na sua vida profissional, nos seus negócios, sementes de mentira, de engano, de murmuração, e esperar que vai colher frutos bons. Não adianta você lançar sementes ruins na sua vida financeira ou não lançar sementes e esperar que vai colher alguma coisa. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata e Ele tem prazer de abençoar os seus filhos, mas para vivermos a bênção do Senhor, nós precisamos ativá-las através da nossa semeadura. Então, se você quiser devolver o seu dízimo aqui na Nova Aliança Digital, é um culto ao Senhor, fique muito à vontade. Se você quiser entregar uma oferta, não importa o valor, podem ser centavos ou podem ser reais, não importa o valor, você pode fazer agora neste momento.
Nós temos 3 formas para que você venha contribuir e ofertar, semear na casa do Senhor. Você pode fazer isso através do nosso Pix, está aqui agora, embaixo aqui no rodapé. Aqui tem o CNPJ, que a gente chama da chave para o Pix. O Pix é uma nova modalidade de transferência financeira que você pode fazer tanto de Bradesco para Bradesco, como de qualquer outro banco para a conta da Nova Aliança no Bradesco. Então você vai acessar o seu aplicativo, abrir no seu aplicativo o ícone Pix, e lá você vai colocar transferência e a chave, que é o nosso CNPJ. Esse CNPJ que está aqui embaixo, e você pode fazer a sua transferência a qualquer momento e onde você estiver. Você pode também fazer uma transferência bancária para a conta da Nova Aliança, que também está aqui no Banco Bradesco. Não importa o valor, você pode fazer essa contribuição. E se você estiver devolvendo o seu dízimo, manda uma mensagem para a gente saber se você quiser. E se não quiser, fique à vontade, Deus alcançará você onde você estiver. E ainda você pode fazer uma transferência via PicPay. PicPay agora é a carteira digital, onde as pessoas já quase não carregam dinheiro físico, elas carregam hoje dinheiro digital, e você pode fazer a sua transferência através desse QR Code que está em algum lugar da tela aqui. Você vai acionar a sua câmera ou o leitor de QR Code e vai fazer a sua transferência. Não importa o valor, o que importa é a disposição do seu coração. E eu quero abençoar a sua vida financeira. Senhor Jesus, obrigado pela disposição dos teus filhos em louvarem e adorarem ao Senhor com dízimo e oferta. Nós entendemos que a oferta e o dízimo revelam o coração, revelam a nossa disposição, revelam a nossa obediência e mostram de fato se somos ou se queremos viver estes princípios poderosos da Tua palavra ou não. Que a Tua palavra, Deus, que fala que os nossos celeiros transbordarão quando ofertamos a casa do Senhor, esta palavra se manifeste na vida, na casa e no trabalho de cada pessoa que está com a gente aqui. É a minha oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. E aí, gente, estão gostando da nossa igreja digital? Se você está conosco de outras cidades, por favor, coloca de onde você está nos assistindo. Mesmo que você seja de Curitiba, coloca o bairro de onde você está nos assistindo. Por favor, acessa aí os nossos comentários, escreva onde você está, para que a gente possa estar orando por você, pela sua família. Se você quiser também fazer um pedido de oração especial, você pode acessar agora o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Nova Aliança. Esse WhatsApp, ele pode ser acessado a qualquer momento do dia, 24 horas por dia, ele está conectado para te dar respostas. E você pode colocar aí o seu pedido de oração. Coloca o nome das pessoas que você quer interceder, coloca qual é o processo que você precisa que nós venhamos interceder por você. E se você também quiser mais informações sobre a nossa Nova Aliança, por favor, acessa esse WhatsApp e nós estamos à sua disposição. A Vanessinha vai te responder em qualquer momento que você procurá-la. E eu encerro aqui o nosso culto da Nova Aliança Digital, convidando você para estar conosco domingo que vem às 19 horas, seja Facebook ou seja através do YouTube, para juntos celebrarmos e adorarmos o nome de Jesus. Se você foi abençoado com esta mensagem, se você foi abençoado com este culto, por favor, abençoa outras pessoas também. Compartilha o nosso canal do YouTube com elas para que elas venham se inscrever, ou compartilha o link desta mensagem via o WhatsApp, ou ainda compartilha esta mensagem aqui, este culto digital, através do seu Facebook. Não demora nada. Agora, neste momento, se você clicar ali no Facebook, compartilhar, pronto, acabou. Você já compartilhou e quem sabe dezenas de pessoas podem ser impactadas por esta atitude tão pequena que você fez. Que Deus te abençoe, te espero aqui domingo que vem às 19 horas, ou te espero presencialmente em um dos nossos cultos, às quartas-feiras, às 20 horas, quarta profética, sábados às 19h30, o nosso encontro de jovens e adolescentes, ou domingo às 10 da manhã, ou às 19h, a celebração da família, aqui na Rodovia da Uva, 1041, em Colombo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até semana que vem.